Quantos de vocês têm certeza da salvação? Digo amém. Amém. Mas infelizmente, muitas pessoas têm dúvida sobre a salvação. São salvas, mas têm dúvida, porque elas foram ensinadas a terem dúvidas sobre a salvação. Elas não têm certeza absoluta de que, se morrerem hoje, irão para o céu, porque elas foram ensinadas que não é bem assim. Você tem que fazer a sua parte, caso contrário você pode até perder a sua salvação. E uma das passagens mais usadas para causar dúvida no coração dos salvos é Gálatas 5, verso 4. Gálatas 5, verso 4, esse texto tirado do contexto, ele vira um grande pretexto. Esse texto usado isoladamente pode dar a ideia de que é possível perder a salvação. O texto diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então as pessoas usam esta frase, da graça tendes caído, para ensinar que a salvação não é eterna, a salvação não é garantida e a salvação pode ser perdida. Por isso que nós vamos entrar dentro da palavra de Deus com muita seriedade nesta manhã e entender o que a palavra de Deus realmente está nos ensinando. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, a Bíblia diz que o Senhor não é um Deus de confusão, senão um Deus de paz. Deus não nos deu o espírito de temor, senão de fortaleza, moderação e sabedoria. Por isso eu peço ao Pai que nesta manhã tire todo medo do coração dos nossos irmãos, medo de que vão perder a salvação, medo de que não vão conseguir chegar até o céu, medo de que não irão ver o rosto do Senhor Jesus Cristo. Peço, meu Pai, que a sua palavra possa ser esclarecida nesta manhã, que ela possa falar a todos os corações, possa nos dar vida abundante, possa nos dar certeza, possa nos dar paz, possa nos dar alegria, possa nos dar confiança. Fale conosco através do poder da sua palavra. É o que eu te peço agradecido, no nome de Jesus. Amém. Muitas denominações religiosas evangélicas usam esse texto de Gálatas 5:4 para mostrar que o crente pode sim perder a salvação, pode cair da graça, mas cair da graça, irmãos, não significa perder a salvação. Dá esta ideia, eu sei, mas não é o que significa. Por isso que eu disse que todo texto fora do contexto é um pretexto. Você pode usar qualquer versículo da Bíblia e qualquer texto isolado da Bíblia, você pode usar para defender qualquer ideia que seja. Qualquer leitor, no entanto, que prestar atenção no contexto, aqui de Gálatas 5, não só do capítulo 5, mas do livro inteiro, qualquer pessoa que prestar atenção no contexto do livro, saberá que cair da graça não se refere à salvação, não se refere à perda da salvação. Recentemente, um crente pentecostal me perguntou se eu não tinha medo de ensinar para a nossa igreja que a salvação é eterna. Eu disse para ele não, porque eu teria medo de ensinar uma verdade absoluta, bastante esclarecida na palavra de Deus. Só porque uma doutrina não faz parte da minha lógica humana, não quer dizer que eu não possa ensiná-la para o povo de Deus. O apóstolo Paulo não teve medo de ensinar que a salvação é eterna, ele não teve medo de ensinar que a salvação é interminável para os crentes de Roma. Muito pelo contrário, ele disse para os romanos, crentes de Roma, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nada no céu, nada na terra pode nos separar do amor de Deus. Se o crente pode perder a salvação, aí vem a pergunta: qual pecado? Qual pecado seria suficiente para fazê-lo perder a salvação? Que pecado ele precisaria cometer para se tornar perdido novamente? Tiago 2, verso 10, deixa bem claro que qualquer pecado nos faz culpados de todos os pecados, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tornou-se culpado de todos. No entanto, eu e você, todos os dias, quebramos algum aspecto da lei de Deus, não é verdade? De alguma forma, nós desobedecemos a lei de Deus. Então, o que significa cair da graça? Da graça tendes caído. Em primeiro lugar, precisamos entender o que significa a palavra graça. O que significa a palavra graça? Pode voltar um slide antes. O que significa a palavra graça, irmãos? A palavra graça, que no grego é a expressão charis, é usada várias vezes aqui no Novo Testamento para explicar sempre o relacionamento de Deus para com os homens, não o relacionamento dos homens para com Deus. Graça se refere ao relacionamento de Deus para conosco. E a palavra literalmente quer dizer favor não merecido. A salvação é um favor não merecido. Eu nunca mereci, eu não a mereço e nunca irei merecê-la. É a palavra charis, favor não merecido. Quando nós olhamos para o céu, nesta manhã nós olhamos para o céu com os nossos olhos cheios de amor, isso foi adoração. Hoje de manhã nós já adoramos a Deus. Mas quando Deus está olhando para nós lá do céu, isso é graça, amém, irmãos? Quando nós estamos olhando um para os outros, com amor no coração, isso é afeição. Mas é quando Deus se abaixa para nos alcançar lá do céu, isso é graça, favor não merecido. E essa palavra só é usada em relação a Deus para conosco. Não existe graça da nossa parte para com Deus. Portanto, graça é o fato que o homem não merece nada mais, nada menos do que o inferno. Mas Deus está fazendo pela raça humana o que a raça humana não pode fazer por si mesma. Eu nunca vou me esquecer de um acidente, quando eu tinha 5 anos de idade, uma criança cai dentro de um buraco, poço profundo, cheio de lama. Quanto mais eu me esforçava para sair daquele buraco, mais eu me afundava. Aí as outras crianças de mesma idade, mas muito inteligentes, lançaram cordas e paus e me puxaram, me tiraram do buraco. Crianças ajudando criança, me tiraram daquele buraco com uma corda e um pedaço de pau. E assim também é a raça humana. Hoje todos os homens se encontram dentro de um poço de lama, um poço profundo. Quanto mais o ser humano tenta sair sozinho daquele buraco, mais ele se afunda. Mas aí, através da graça, Deus enviou a corda que se chama Jesus Cristo para nos tirar daquele poço. Graça quer dizer favor não merecido. Portanto, precisamos da graça de Deus para a nossa salvação. Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Efésios 2, 8 a 9 diz: porque pela graça, charis, favor não merecido, sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Martinho Lutero, um dos pais da reforma protestante, ele procurou por muitos anos ser salvo através das boas obras, através do ritualismo de sua igreja, de sua religião.
ele tentou ser salvo através do seu caráter, da sua própria índole, até que um dia ele descobriu que a salvação é pela graça, que a salvação é um favor de Deus não merecido para conosco. A salvação não é um prêmio, não é um galardão que recebemos de Deus, mas é um presente que Deus nos dá livremente e de graça. Uma das passagens que mais ajudou Martinho Lutero a entender essa doutrina da graça foi Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, o favor de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Meus amados irmãos, eis a pergunta: o que traz salvação a todos os homens? A graça. Amém, irmãos? A graça. Como podemos então perder esta salvação que foi dada pela graça, sem merecimento algum de nossa parte? É simplesmente ilógico dizer que a salvação é de graça, sem merecimento próprio, mas se não fizermos a nossa parte depois, podemos perdê-la. Então a salvação não é de graça, não é pela graça, é uma troca de favores. Na sua opinião, quem seria o maior exemplo da graça de Deus que encontramos? Várias pessoas diriam: ah, pastor, é aquele ladrão que foi salvo na última hora, ao lado do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Pastor, ele é o maior exemplo da graça de Deus, porque ele estava para morrer, ele era ladrão, ele era homicida, ele estava para ir para o inferno, e na última hora, no último instante, Jesus o salvou. Jesus não pediu que ele praticasse boas obras, não daria tempo. Jesus não pediu que ele fosse batizado, ou restituísse as pessoas a quem ele havia roubado, porque não daria tempo. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez este seja o maior exemplo de graça na Bíblia. Outros diriam: não, o maior exemplo de graça é o apóstolo Paulo, pois ele era perseguidor da igreja, assassino, fariseu dos fariseus, e sobre ele Jesus Cristo ainda disse: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu diria, sem dúvida, o ladrão é um grande exemplo da graça maravilhosa de Jesus, também o apóstolo Paulo. Mas, irmãos e irmãs, o maior exemplo da graça salvadora de Jesus Cristo sou eu. Amém, irmãos? O maior exemplo da graça salvadora de Jesus Cristo é você, porque eu sou o principal dos pecadores, você é o principal dos pecadores. Eu já ouvi falar do pecado de Paulo, eu já ouvi falar dos pecados do ladrão, mas os únicos pecados que eu conheço são os meus, pessoalmente, intimamente. E por isso eu posso dizer nesta manhã: eu sou o maior exemplo da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Então não só precisamos da graça de Deus, favor não merecido, para nossa salvação, como também precisamos da graça após a nossa salvação. Ou seja, eu fui salvo pela graça, e mantido pela graça, eu continuo salvo. Romanos 5, versos 1 a 2 diz: tendo sido, pois, justificados, salvos pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você ouviu? Paulo acabou de dizer que nós fomos justificados pela fé. Paulo acabou de dizer que nós somos mantidos salvos por esta fé. E Paulo acabou de dizer que nós temos esperança da glória de Deus através desta fé.
quase todos os evangélicos concordam que a salvação é pela graça, pois só um cego não consegue enxergar isso na Bíblia. Mas muitos vivem com medo de perderem a salvação por causa de ensinamentos errados de suas igrejas. Ouça, meus amados irmãos, 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não quer que você viva com medo de perder a sua salvação. Por quê? Porque dinheiro falsificado pode até ser usado no primeiro momento, mas no final do caminho só vai trazer prejuízo. Prejuízo para quem o emitiu, prejuízo para quem o recebeu. Vai causar prejuízo para o governo federal, vai causar prejuízo para o banco, eventualmente vai causar prejuízo para todas as pessoas, porque foi um dinheiro falso. E assim também é o evangelho da salvação pelas obras, é o evangelho da salvação obedecendo os rituais judaicos. O pregador deste evangelho pode até acreditar no que ele está dizendo, ele pode até fazer com que outros acreditem no que ele está ensinando, mas no final das contas, não há salvação para alguém que confia nas suas obras, não há salvação para alguém que está confiando no seu batismo, nos seus dízimos, na sua membresia ou na sua religiosidade, porque o único evangelho que salva é o evangelho da graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós. Guarde esta frase: não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Certo crente, assim me perguntou: mas pastor, e se um ex-ladrão que se converteu a Jesus Cristo, está na sua igreja, ouvir você ensinando que a salvação é eterna, não se perde, será que ele não vai ser tentado a voltar para a vida de outrora e voltar a ser um ladrão? Eu deixo o apóstolo Paulo responder a esta pergunta. Em Romanos 6, 1-2, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Morremos para o pecado no ato da salvação, não quer dizer que nos tornamos perfeitos, ainda podemos cair, mas eu tenho certeza de uma coisa: o salvo não permanece no pecado. Você ouviu? O salvo não permanece no pecado. A Bíblia diz: ele pode cair 7 vezes, mas todas as vezes, diga alguém, se levantará. O salvo não permanece no pecado. Então não se preocupe, meu irmão, o ladrão que realmente se converteu a Jesus Cristo não voltará a roubar. A prostituta que se converteu não voltará a se prostituir. Por quê, pastor? Porque nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Por isso que eu digo, muitos chamados crentes afastados, que hoje estão vivendo no pecado, na verdade nunca nasceram de novo. 1 João 2,9 explica: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João não disse que perderam a salvação, João disse: eles nunca foram nossos, eles nunca fizeram parte de nós. Quantos estão entendendo isso? Essas pessoas então nunca perderam a salvação, porque na verdade nunca tiveram. O que significa a palavra graça? É favor não merecido, e nós precisamos dela, tanto na hora da salvação, como também após a salvação. É pela graça que eu estou aqui nesta manhã, amém, irmãos? É pela graça que você está aqui também. Em segundo lugar,
o que significa da graça tendes caído? Afinal de contas, a frase está na Bíblia. Essa expressão ocorre apenas uma vez em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, aqui em Gálatas 5, verso 4. Mas em nenhum lugar o contexto de Gálatas menciona o assunto sobre a perda da salvação. Ninguém cai da graça por causa de pecados. Então, cair da graça, aqui no livro de Gálatas, é quando alguém cai no legalismo. E eu sou culpado. Já fui legalista muitas vezes. Eu já caí da graça muitas vezes. Já fui legalista, aprendi a ser legalista, não é, Cleto? Eu aprendi a ser legalista. Eu já fui legalista. O que é cair no legalismo? Pessoas e religiões que enfatizam as obras, as regras e o mérito próprio do ser humano para provar que é um cristão verdadeiro, quiçá um cristão verdadeiramente salvo. Os Gálatas estavam caindo da graça. Como? Deixando o evangelho da graça e ensinando o ritualismo, o ritual da circuncisão, algo judaico, algo completamente cultural, mas ensinando que era importante também para a salvação. Por isso Paulo disse, da graça tendes caído. Vocês abandonaram o sangue de Jesus Cristo como suficiente e acrescentaram também esses rituais. Vocês caíram da graça, deixaram a graça e voltaram para a escravidão da lei. No capítulo 3, verso 3, Paulo chamou os Gálatas de insensatos. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, começou na graça, acabeis agora pela carne. Vocês foram salvos através da fé, agora querem se manter salvos através das mãos, através do esforço próprio, através das obras. Isso é insensatez, meus amados. É insensatez aceitar Jesus Cristo pela fé e mais tarde tentar manter a salvação pelas obras da lei. Não tem jeito, é Jesus Cristo do começo ao fim, amém, irmãos? É só por Jesus Cristo que nós somos salvos. De acordo com o livro de Gálatas, quem você acha tem caído da graça nos nossos dias? Os judaizantes têm caído da graça. Os judaizantes do tempo de Paulo e dos nossos dias têm caído da graça. Eles eram judeus convertidos, creio que muitos deles eram salvos, mas que tentaram trazer para a igreja a lei cerimonial de Israel. Tudo bem, nós vamos aceitar o cristianismo, mas nós queremos trazer nossas tradições, nossos hábitos, nossas crenças, que recebemos do judaísmo. E eles trouxeram muitos problemas do judaísmo para dentro da igreja. Por quê? Porque eles queriam que a igreja fosse um complemento de Israel, que a igreja fosse uma extensão de Israel do Velho Testamento. E para você ver como que esse grupo era forte, eles conseguiram influenciar até o apóstolo Pedro. Até Pedro se deixou contaminar por essa crença. Pedro caiu da graça. Alguém diria que ele perdeu a salvação? Mas ele caiu da graça. Gálatas 2:11, Paulo disse que precisou repreendê-lo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Alguém teria coragem de dizer para mim que Pedro perdeu a salvação? Claro que não. No entanto, ele foi severamente repreendido por Paulo.
porque ele deixou o evangelho da graça e o contaminou com o evangelho das boas obras. Nos dias de hoje, quem mais tem caído da graça? Várias igrejas, várias denominações, inclusive batistas. Mas vamos nomear apenas 3 delas. Porém, sem ofensa, sem ataques. Não estamos atacando nenhuma igreja, nenhuma religião. Estamos apenas defendendo ideias. Ainda podemos defender ideias no Brasil, sim ou não? Sim. Como que eu sei disso? Porque os partidos políticos defendem suas ideias e criticam as ideias dos outros, sim ou não? Nós temos o mesmo direito como igreja, de defender nossas ideias e criticar outras ideias, ainda que com respeito, sem ofensa e sem ataques. Então, explicando assim, eu posso dizer nesta manhã, que a Igreja Católica Apostólica Romana tem caído da graça. Por quê? Porque ela acrescenta sacramentos, e ela acrescenta obras no processo da salvação. Por exemplo, veja o que o Vaticano ensina sobre o pecado original. Esse é o pecado de Adão e Eva, que eu e você herdamos. Ele só é removido, de acordo com a Igreja Católica, através das águas do batismo. Só as águas do batismo podem remover o pecado original de nossas vidas. Por isso, uma criança recém-nascida também precisa ser batizada, e ai dela se morrer antes deste batismo. E o pecado diário, que é aquele que eu e você cometemos diariamente, todos os dias, eles dizem que só é perdoado através da missa, da liturgia da missa. E os pecados veniais, aqueles que são perdoáveis, estes são purificados através do óleo da extrema unção. E outros pecados, estes só serão expurgados através do fogo do purgatório. É isso que a igreja ensina. Então eu lhe pergunto, se é isso que a Igreja Católica está ensinando, sobrou qualquer pecado, qualquer pecadinho, qualquer pecadão, para o sangue de Jesus Cristo purificar dentro da igreja? Parece que não. Se a água, se o vinho, se o pão e o fogo podem remover os nossos pecados, então a morte de Jesus Cristo foi desnecessária, foi um desperdício, foi um grande erro. Mas veja o que Paulo disse para os Gálatas, que estavam pensando assim, usando rituais religiosos para a salvação. Paulo disse para eles: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça, salvação, provém da lei, das obras, segue-se que Cristo morreu debalde, que quer dizer em vão. Mas não é só a Igreja Católica. Uma segunda denominação religiosa que também tem caído da graça é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A maioria das igrejas adventistas, se não todas, ensina que a guarda do sábado é imperativo para a salvação. E além disso, existem muitas regras que eu diria que são até boas com relação aos alimentos. No rádio, na televisão, quando você os ouve, eles ensinam salvação pela graça, como nós. Mas uma vez dentro da igreja, a lei de Israel torna-se parâmetro de vida. O que há de errado com isso? Absolutamente nada. Se uma pessoa quer dedicar o sábado para Deus e viver como um judeu do Velho Testamento, é decisão dela, é privilégio dela, é direito dela. Mas o problema é passar esta lei como complemento para a salvação. Aí é errado. Aí está caindo da graça. Porque a salvação é pela graça, só pela graça, mais nada que a graça. Amém, irmãos?
Por isso Paulo disse, Colossenses 2,16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Quantos aqui comem carne de porco? No adventismo não pode. Mas ninguém julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O adventista diz que a pessoa é salva pela graça, mas se ela não guardar o sábado, é porque não foi salva. Portanto, é uma igreja que tem caído da graça, pois está acrescentando obras da lei à salvação. Mas não podemos deixar de mencionar a nós mesmos, uma terceira denominação religiosa que também tem caído da graça. Eu já ouvi pastores do nosso meio, pasmem, dizendo que, e eu lamento ter que usar esta ilustração, mas ela é verídica, alguns de vocês ouviram juntamente comigo, que se uma mulher estiver usando calça comprida, é porque ela não é salva. Não, eles não disseram que ela vai ser salva por não usar calça comprida, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Quantos percebem legalismo no nosso meio também? Levante a sua mão lá no alto. As igrejas evangélicas, na sua grande maioria, têm caído da graça. Há pelo menos 2 ensinamentos errados dentro de muitas igrejas evangélicas hoje em dia. Primeiro, o batismo é necessário para a salvação, mas não é. Mas é ensinado assim. Pessoas então, nessas igrejas, têm sido batizadas antes da salvação, antes da conversão, antes de uma decisão ao lado de Cristo. Aí o batismo traz uma falsa segurança para essas pessoas, e elas acabam nunca sendo salvas realmente pela graça, pela fé. O batismo é apenas um símbolo da salvação, e só pode ser ministrado depois que a pessoa recebeu Jesus Cristo como Salvador. Pastor, o senhor tem provas disso? Tenho. Veja Atos 8:31. É uma prova cabal. Disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, você pode, se crês de todo coração. Primeiro você crê, só depois você pode ser batizado. Amém, irmãos? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E imediatamente os dois desceram as águas. Desceram as águas. Isso prova que o batismo também é por imersão. Eles desceram as águas e Filipe o batizou. E o segundo ensinamento errado, mas muito propagado no nosso meio, é que o crente pode perder a salvação. Eu tenho amigos queridos que pensam assim. Geralmente o pecado que faz o crente perder a salvação são 2: é se afastar da igreja ou se envolver em prostituição. Esse se afastar da igreja então tiraria a salvação de muitos crentes, porque o que mais tem hoje em dia é crente afastado da igreja, crente que mal vem à igreja, crente que leva a igreja a sério. O ex-padre, Dr. Aníbal Pereira dos Reis, disse certa vez, que se ele pudesse perder a salvação, ele a perderia todos os dias, pois todos os dias ele quebrava algum aspecto da lei de Deus. E eu me enquadro nisso também. Só que Gálatas 3:10 diz o que acontece com alguém que pensa assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo disse: olha, se vocês vão pensar que a salvação vem através das obras, vocês serão malditos. Porque
se vocês não conseguirem obedecer todas as regras, vocês serão amaldiçoados. É isso que vocês querem para as suas vidas? Nem todos os crentes se afastam da igreja ou se prostituem. Mas, por outro lado, a maioria critica, a maioria sente amargura, a maioria fala mal dos outros, a maioria tem maus pensamentos, a maioria se orgulha, a maioria se amargura, e tudo isso não é contra a lei de Deus? E por que não perdemos a salvação também com esses pecados? Por que vamos perder a salvação só por causa dos outros pecados? Esses pecados também não seriam fortes o suficiente para nos tirar a salvação? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. E a lei de Deus proíbe a crítica, a lei de Deus proíbe a amargura, a lei de Deus proíbe os maus pensamentos. Moisés caiu em pecado? Ele caiu da graça? Não. A Bíblia diz que depois que ele caiu em pecado, ele se encontrou com Deus no deserto. Davi pecou? Ele caiu da graça? Também não. Ao contrário, ele caiu dentro da graça do Salmo de número 32. Pedro caiu em pecado? Ele caiu da graça? Não. Ao contrário, o Senhor depois o pediu para que ele apacentasse o seu rebanho. Portanto, todas as denominações religiosas, todas as pessoas que querem complementar a salvação da graça com as obras, estão caindo da graça, pois a salvação é pela graça, de graça e nada mais do que a graça. E se não fosse assim, nenhum de nós aqui nesta manhã poderia ser salvo. Conclusão. Então, qual é a importância das boas obras em relação à verdadeira fé? Qual é a importância de eu ser batizado, de eu ser um dizimista, de eu ser um participante fiel na casa de Deus, fazer parte do corpo de Cristo? Se nada disso me salva ou me mantém salvo, qual é a importância das obras? Quer ouvir? Fé e obras são inseparáveis, assim como o sol e a luz. A fé é o sol e as obras é a luz que a fé emite. No mesmo texto, onde Paulo disse que a salvação é pela fé e não pelas obras, ele também disse que as obras foram preparadas para que andássemos nelas. Mas temos que entender isso. A única obra que salva e nos mantém salvo, ou nos mantém salvos, é a obra que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Então, o que acontece com o crente salvo, mas que se afasta, que insiste em viver no pecado? Resposta, 1 Coríntios 11, 31 a 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quantos aqui já foram repreendidos por Deus? Quantos já sentiram a mão pesada de Deus? Todos nós. E por que Deus nos repreende? Paulo diz, para que não sejamos condenados com este mundo. Você viu? Repreensão sim, perda de salvação não. Repreensão sim, perda de salvação não. O crente afastado será repreendido por Deus. Como? Depende de Deus. Deus não vai me castigar da mesma forma que Ele castigaria outra pessoa, porque nós somos indivíduos. Deus nos trata individualmente, mas que repreendidos seremos. Mas nunca será com a perda da salvação, pois Paulo deixou claro, não seremos condenados com o mundo. Se nem a igreja de Corinto perdeu a salvação, por que você acha que perderia?
Vamos fechar os olhos e vamos orar.